Perigo de morte eterna. Não siga os falsos profetas. Os falsos profetas estão na TV, na internet. Eles ensinam um falso evangelho, ensinam um evangelho paralelo. Infelizmente a maioria das pessoas os seguem. As pessoas não têm interesse em analisar na Bíblia se o que estão ouvindo dos falsos profetas é verdade ou não. Os falsos profetas atraem multidões com os seus ensinamentos falsos, porque eles também falam de Deus, falam de Jesus Cristo. Parece que é a palavra de Deus que estão pregando, mas não é. Deus é amor, mas também é justiça. A justiça de Deus será feita para os que não querem obedecer os mandamentos dele. O apóstolo Pedro escreveu assim dos falsos profetas. Livro 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 ao 17. E também entre o povo haverá falsos profetas. Eles irão ensinar heresias, e muitos seguirão as suas mentiras. Por avareza, farão de vocês negócios, com palavras falsas. A sentença deles irá vir. A punição deles não vai demorar, porque, se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o dia do julgamento final. E Deus não perdoou o povo do tempo antigo, mas salvou Noé, que pregava a justiça, e salvou mais 7 pessoas também. Ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, Deus sabe livrar da tentação os piedosos, e reservar os ímpios para o dia do julgamento final da humanidade, mas principalmente aqueles que segundo a carne andam praticando a imundícia, e não querem obedecer às leis. Os ímpios receberão o galardão da justiça, porque eles têm prazer nos prazeres carnais que desagradam a Deus. Eles estão cheios de adultério e não param de pecar, estão cheios de avareza, filhos da maldição. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. O apóstolo Pedro já alertou que os falsos profetas iriam vir. Ele disse que muitos irão seguir os falsos profetas. E por causa disso muitos irão blasfemar do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Ele disse que os falsos profetas irão fazer do evangelho negócio, eles irão falar mentiras, mas a sentença de Deus virá. No versículo 17, está escrito a sentença que os falsos profetas irão receber, que será o inferno eterno. Fuja dos falsos ensinamentos dos falsos profetas, ou você irá com eles receber a sua sentença de condenação eterna. Vamos ler no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículos 9 ao 18. O Senhor Jesus Cristo não retarda a sua promessa, mas ele é longânimo para convosco. Ele não quer que alguns se percam, ele quer que todos venham a se arrepender dos pecados, mas o dia do Senhor virá de surpresa. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra, e as obras que nela existem se queimarão. Eu falo para vocês, tomem cuidado com os que enganam, não sigam eles, sejam firmes na fé, antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora e no dia da eternidade. O apóstolo Pedro já alertou para não seguir os ensinamentos dos falsos profetas, porque eles não falam do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, eles ensinam o evangelho deles. Os falsos profetas não estão preocupados com as almas que caminham rumo ao inferno eterno. Os falsos profetas querem agradar as almas, eles não falam contra o pecado. Você nunca vai ouvir um falso profeta falar assim: tem que abandonar a prostituição, que é praticar relações sexuais entre os solteiros.
tem que abandonar os vícios do álcool, da nicotina, tem que abandonar as novelas, que só incentivam a prática da prostituição, dos vícios, do adultério. Os falsos profetas ensinam que o inferno não existe, eles ensinam que o ser humano não tem alma, eles ensinam que existe um purgatório para purificar as almas. Os falsos profetas ensinam a crer em deuses feitos de gesso, que não andam, não veem, não o ouvem. Eles não ensinam que só existe um Deus, que é o Criador de todas as coisas existentes. O Criador desse canal também acreditava em deuses feitos de gesso, adorava deuses feitos de gesso. Prezado ouvinte, comece a ler tudo que Jesus Cristo falou, faça tudo que Jesus Cristo mandou, não fale assim, os meus antepassados ensinaram assim, o meu líder religioso me ensinou assim, vou morrer assim, e pronto, você é o responsável pela sua salvação, no dia do seu julgamento. Não irá adiantar dizer assim, ó Jesus me perdoa, sabe foi o meu líder religioso que me ensinou assim, então Jesus vai dizer assim, você tinha o meu evangelho lá na terra, você poderia ler e obedecer o meu verdadeiro evangelho, não o evangelho paralelo dos falsos profetas. Foi eu que morri na cruz por você, não foi os falsos profetas. A sua sentença será ir morar junto com os falsos profetas no presídio de Deus, que é o inferno. Prezado ouvinte, o Evangelho de Jesus, é Ele próprio falando para você, Jesus está no Evangelho dele, faça o que Jesus mandou fazer, para você ser salvo do fogo do inferno. Arrependa-se dos seus pecados, se confesse para Jesus Cristo, se batize do jeito que Jesus Cristo mandou, no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus disse assim, ensinem o meu evangelho, quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Veja bem, Jesus mandou ensinar o evangelho dele, e não o seu evangelho, não o evangelho paralelo dos falsos profetas. Vá até uma verdadeira igreja evangélica, faça o verdadeiro batismo que Jesus Cristo mandou. Jesus não mandou batizar bebê, bebê não tem pecados para se perdoar. O inferno existe sim, Jesus falou do inferno. O apóstolo Pedro falou do inferno, no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46, Jesus falou que o inferno é assim. No inferno os vermes nunca morrem, o fogo do inferno nunca se apaga. Foi Deus que criou o inferno. Deus colocou uma parte dos demônios no inferno, outra parte dos demônios estão na terra, perturbando os moradores da terra. O criador desse canal chegou a ver alguns demônios, eles eram anjos de Deus, eles se rebelaram contra Deus, e foram expulsos do céu. Vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Isso vai acontecer com todos os falsos profetas que deturpam a palavra de Deus. O diabo que os enganava, foi lançado no lago de fogo onde está a besta é o falso profeta, e de dia à noite serão atormentados para todo sempre. Não siga, não vá morar com os falsos profetas no lago de fogo, siga os ensinamentos de Jesus Cristo, pratique a palavra de Deus, converse com Jesus Cristo, Ele te ouve, Ele está vivo. Jesus não é uma estátua vendida em uma lojinha. O Espírito Santo sempre irá te lembrar tudo o que você ouviu nessa mensagem, até você aceitar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Se você colocar em prática na sua vida o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, depois da sua morte você vai morar no paraíso de Deus com Jesus Cristo. Se você escolher rejeitar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, a sua recompensa será o inferno. O verdadeiro amigo fala a verdade.
Os falsos profetas mentirosos falam a mentira. Quem você seguir, no fim da vida você vai chegar, paraíso ou inferno. Você decide onde vai passar a sua eternidade. Pense nisso, ouvinte. É o Espírito Santo de Deus que convence o pecador a se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. A semente do Evangelho foi lançada. O Espírito Santo a fará brotar.